E aí, pessoal? Hoje eu vou falar de revelações. Que tem umas redes sociais aí que diz que a CCB é sobre de revelação e profecia. Então chama-se profetada e revelaçada, sei lá como é que eles criticam aí. E o pessoal que... Não é que Deus abandona eles, mas eles abandonam a Deus e saem da CCB e vai embora. E chega lá, como eles não têm socorro, eles correm aonde? Ao último recurso. Qual é o último recurso? Levantar o carcanhar contra... Entendeu? Como o apóstolo São Pedro diz assim, a porca volta ao lamaçal e o cão volta a engolir o seu vômito. O cão vomita, depois ele volta. E a porca sai da lama, e o sol esquenta, ela volta para a lama novamente, né? Mas, vamos deixar isso para lá. Vamos falar sobre revelação, as revelações aí que as redes sociais batem sobre as revelações. Então eu vou, nesse assunto, eu vou contar algumas experiências que Deus já me deu sobre revelação, sobre, entendeu? Deus falar com você ou não falar. Mas vou contar um caso que me aconteceu um dia. Eu vim congregar e eu cheguei adiantado na igreja. Cheguei acho que, sei lá, uma meia hora antes de começar o culto. E arrumei meu instrumento, fiz a minha oração, coloquei tudo para esperando. E os irmãos que chegou, músico, meus parceiros de orquestra, chegaram também sentando ali. De repente, eu recebi uma notificação. Ó, não congrega aqui hoje não. Pega teu instrumento e vai congregar em tal lugar. Bom, mas aquilo foi só para mim. Meus irmãos que estavam em volta de mim, ninguém. Que nem o apóstolo São Paulo, né? Ele caiu do cavalo, ele... Entendeu, gente? Ele viu, mas quem estava em volta dele não viu nada. Assim aconteceu comigo. De repente, eu que já tinha desarrumado meu instrumento, já tinha lido um passo da Bíblia, que nós somos ensinar a chegar na congregação, em vez de ficar conversando, trocando ideia com irmãos, abre a Bíblia e lê um passo de palavra. Lê um versículo, 2, 3, até... É melhor estar lendo a Bíblia que tá, os irmãos aqui... Não, entendeu, gente? Descobrindo a vergonha do outro, que é isso que acontece quando nós falamos muito. Mas o que mesmo... Voltando a falar no sentido de eu ir congregar e alguém me acionar. Depois que estava tudo prontinho, já tinha, né, meu instrumento, feito a minha oração, lido a minha Bíblia, estava ali. Tinha uns 15 ou 20 minutos de tempo ainda para até começar o culto. Quando alguém me acionou, opa, peraí, vem cá, ó, hoje você não vai congregar aqui não vai ficar aqui não. Pega o seu instrumento e vai para tal lugar. E já me deu o endereço. E eu já desmontei os instrumentos ali, joguei na bolsa, arrumei. E aqueles irmãos que estavam em volta de mim ficaram assustados. Peraí, os irmãos estavam aí, então, inclusive eu tinha chegado. Primeiro, sentei lá no canto, para não atrapalhar os... Porque é um ensinamento que nós temos, uma norma que nós temos. Quando chega, nós sentamos no canto. Para os irmãos que vai chegando. Mas... Na orquestra é aquele negócio, o irmão chega e senta na ponta do banco, e o outro senta na ponta do banco, e os dois ajoelham para orar e ora meia hora. E os irmãos que chegam para entrar não podem entrar. Espera um irmão orar meia hora. Gente, vamos raciocinar. Oração de músico é oração de caçador. Senhor, te agradeço por estar aqui, me ajude. Deus que... Entendeu, gente? Deus que abençoe a nós. E o seu nome seja louvado. E levanta e senta. Vem outro irmão, o irmão fica em pé, esperando meia hora para fazer uma oração. Você chega num batismo, o irmão senta aqui, o outro senta ali. Bom, gente, eu falei que não é para descobrir rabo enrolado dos irmãos. Mas pelo amor de Deus, me perdoe, já estou começando a desenrolar.
O defeito, mostrar defeito de irmão. Mas não é defeito, gente. Isaías dizia assim, o meu povo erra por falta de conhecimento. Se alguém está na frente der ensinamento, quem está lá embaixo não erra. Que Paulo diz assim, se quem está na frente, entendeu, gente? Se a trombeta tocar, incerto, quem se prepara para a guerra? Se quem está lá na frente não falar não falar certo, quem se prepara? Mas o que está lá na frente, gente, geralmente é muito difícil sair. Alguma coisa fica faltando. Eu sou testemunha disso, que eu estou nesse caminho, acompanhando esse caminho há 56 anos. Sou testemunha disso. Mesmo eu. Quantas vezes eu errei? Por falta de conhecimento. Que quem estava lá na frente é quem tinha que explicar como é que não é. E o que eles explicou, de acordo com o que eu aprendi. O que eu não sabia, eu vim aprendendo depois. E quantas vezes eu errei por falta de conhecimento. Mas tudo bem. Mas, voltando a falar, quando eu fui congregar, e alguém me mandou pegasse o meu instrumento e fosse congregar em outro lugar. Eu assustei os irmãos, já tinha praticamente quase... Os músicos que tocavam comigo ali, fazia parte do meu conjunto ali, uns 8 músicos, 9, mais ou menos. Mas peraí, não, eu ia congregar aqui, mas eu resolvi. Eu não falei que eu tive revelação, ou escutei, eu tive visão, não. Eu resolvi aí congregar em outro lugar. Saquei meu instrumento, rapidamente juntei, peguei desci embaixo, tinha uma perua passando. Graças a Deus, já peguei automaticamente aquela perua e ali é justamente aonde a quem me mandou que saísse, que fosse congregar em outro lugar, ela ia. Chegou ali na frente daquela igreja, ela parou. E eu entrei na igreja, ainda não tinha começado o culto lá. Ainda deu tempo de eu congregar lá. Só que, no próximo culto que eu vim congregar, é ali, os irmãos estavam tudo assustados. Mas peraí, rapaz, você teve uma sorte danada de quê? De não estar aqui, ó, no culto passado. O que aconteceu? Você acabou de sair, entrou um camarada aqui, um homem aqui, que nós não conhecemos, aqueles músicos que estavam ali, gente, eles não eram dali. O único músico ali, naquela região, era eu. E aqueles músicos que estavam ali, vinha tudo de fora. Entendeu? Era um conjunto de músicos que pela a norma da congregação, eles foram, o ministério colocou eles para congregar ali, porque ali não tinha músico, ali só tinha eu. Músico oficializado daquele local. E para mim não tocar sozinho, eles mandavam aqueles irmãos. Agora eu saio, inclusive o meu encarregado não era dali. Hoje ele é cooperador na obra de Deus, mas naquele tempo ele era o meu encarregado. Bom, você acabou de sair, entrou um cara com um porrete na mão te procurando, para te quebrar de pau. Cadê aquele neguinho? E citou meu nome, o Lafayette. Não, ele não está aqui. Claro que ele está. Eu fiquei tucaiando. Quando ele entrasse aqui, para mim vir quebrar ele de pau aqui. Cadê ele? Me dei ele aí que eu quero quebrar ele de pau. Não, ele não está aqui não. Ele entrou aqui, sentou ali, mas depois ele pegou o instrumento dele e foi embora para outro lugar. Para onde ele foi? Não sei. Imagina, gente, do que eu escapei. No outro dia eu cheguei, estava tudo... Mas rapaz, você escapou de um. Como? O cara chegou com um pedaço de pau. Querendo quebrar você de porrete. Mas, passado o tempo, aí ele foi embora, né? Passado o tempo, gente, acho que uns 5, 6 anos depois, aconteceu de eu encontrar ele e apertar a mão dele. E aí, tá tudo bem? Tá bom. Ainda tá procurando crente na igreja pra você quebrar de pau? Ele disse, não, rapaz. Não. Tá bom, gente? Por hoje é só. Se alguma coisa que eu passei aqui tem sentido para vocês, esse testemunho que eu estou contando aqui
Esse personagem que me procurava quebrar de pau naquela época, ele ainda está vivo. E chegou um tempo que eu cheguei e fui saudar ele e apertei a mão dele. Falei, e daí? Tudo bem com você? Ele disse, tá tudo bem. Dei um abraço nele. Falei, ainda está procurando crente na congregação para você quebrar ele de pau? Ele disse, não, rapaz, agora não. Deus que abençoe a todos. E até o próximo vídeo que vem aí, viu? Amém.